da decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou em caráter terminativo o projeto que restringe as competências dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação a concessões de medidas liminares. Esta informação, só quem está dando até agora é exatamente o site do Valor Econômico, porque essa decisão foi tomada já no meio da noite, lá pelas 22 horas. Há tempo se discute essa questão, porque, na verdade, em razão dessa ampla competência dos ministros, acaba se dizendo que cada um ministro é um Supremo Tribunal Federal, porque um deles dá uma liminar, senta em cima dessa liminar e o processo fica lá 2, 3, 4, 5 anos. Só volta à discussão quando ele bem entender. Agora não. Primeiro, ele vai ter que justificar a sua liminar. E imediatamente após a concessão dessa liminar, para alguns casos, eles não vão poder conceder liminar, suspendendo imediatamente uma lei que tenha sido aprovada no Congresso Nacional. Mas a liminar concedida, em outros casos, ela imediatamente terá que ser levada ao Pleno do Supremo Tribunal Federal para que os demais ministros se manifestem sobre essa liminar. Aliás, já há algum tempo, falando sobre esse tema, quando ele surgiu, quando foi apresentado o projeto de lei, nós chamamos a atenção para uma decisão que já havia sido adotada aqui no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ainda na gestão do conselheiro Edilberto Pontes, que foi o presidente daquela corte. No seu mandato, ele instituiu essa decisão, tomou essa decisão. As medidas liminares terão que ir imediatamente ao plenário. Na primeira sessão do Tribunal Pleno, a liminar concedida por qualquer dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, ela tem que ser levada à consideração do colegiado. E assim deveria ser em todas as outras cortes, tanto de contas como da Corte de Justiça. E no Supremo não poderia ser diferente. Não tem sentido você ter uma medida liminar concedida por um ministro e essa medida liminar fica lá sem o julgamento, impedindo o julgamento do mérito da questão. Na hora que o Pleno se manifesta, aí não, a decisão é colegiada. Providência muito bem-vinda essa da Câmara dos Deputados, que junta-se a uma outra também adotada ontem à noite, a de que os partidos pequenos não vão ter mais competência para impetrarem ações diretas de inconstitucionalidade. Só os partidos com representação reconhecida na Câmara dos Deputados é que terão condições de impetrar. A partir dessa medida, quando concluída todo o processo legislativo, só os grandes partidos poderão propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ainda no âmbito da Câmara dos Deputados, estava programada para ontem, no final da tarde, uma audiência pública para discutir o projeto Santa Quitéria. Diz lá a notícia, que está no site da Câmara dos Deputados, que a iniciativa visa extrair
fosfato e urânio da jazida de Itataia, município de Santa Quitéria, no interior do Ceará. O objetivo é produzir fertilizantes fosfatados para a agricultura, fosfato bicálcio para a alimentação animal e concentrado de urânio para a produção de energia nuclear. O projeto, diz a informação que está no site da Câmara dos Deputados, é desenvolvida pela Galvani Fertilizantes, em parceria com a Indústrias Nucleares do Brasil, INB. A audiência havia sido solicitada pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro. Ele argumenta que o empreendimento tem potencial para gerar milhares de empregos, fortalecer a soberania energética e reduzir a dependência de insumos estratégicos como fertilizantes. A iniciativa da exploração de Itataia está em fase de licenciamento ambiental. Essa informação, aliás, essa discussão sobre a exploração da mina de Itataia já tem mais de 60 anos. Há mais de 60 anos se discute a exploração da mina de Itataia. E em várias oportunidades nós tratamos aqui desse tema. Essa questão foi levantada ainda pelo ex-governador Virgílio Távora. Ele foi governador do estado do Ceará pela segunda vez, eleito em 1960, ou melhor, pela primeira vez, eleito em 1962. Já a partir do seu primeiro governo, depois ele foi governador biônico, na época da ditadura. Já no seu primeiro governo, ele anunciava uma grande riqueza no estado do Ceará. Naquela época, não se falava na exploração do fosfato. O fosfato era um subproduto do urânio. A grande riqueza era o urânio, porque estava aí, a grande novidade eram as usinas nucleares. O urânio estava em alta. Depois de Chernobyl, aí o urânio perdeu valor. Mas a mina de Itataia continuava sendo citada pela riqueza em fosfato que ela abriga. Pois bem, há 60 anos, ou pouco mais de 60 anos, se trata desse assunto. E essa audiência pública que aconteceu, e quase nada se falou sobre Itataia nessa audiência pública, se falou em termos de outras energias, mas não se falou muita coisa sobre Itataia. Essa audiência pública foi requerida por um deputado federal do Rio de Janeiro. A bancada do Ceará tem 22 deputados. E não há nem notícia de que algum deles tenha subscrito esse requerimento para a audiência pública. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar do ministro Luiz Fux, suspendendo o aumento do número de deputados federais de 513 para 531, como havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e como informamos no programa de ontem, aqui na TV da Transparência. A decisão liminar
do ministro Fux, ontem confirmada pelo Pleno Virtual do Supremo. Veja bem, aí, enquanto a Câmara aprovava essas restrições dos ministros para a concessão de liminar, o próprio Supremo já dizia que deve ser feito assim mesmo, porque essa liminar do ministro Fux, suspendendo o aumento do número de deputados federais, foi concedida segunda-feira à noite. Segunda-feira à noite, o ministro Luiz Fux concedeu essa liminar a pedido do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. E, pouco mais de 24 horas depois, o Pleno Virtual do Supremo Tribunal Federal confirmou a liminar. Assim é que deve ser feito. Se é preciso conceder a liminar, que se conceda. Mas, imediatamente após concedida, ela deve ser analisada pelos demais ministros para que a decisão seja uma decisão colegiada. Como dissemos ontem, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, a bancada federal cearense vai continuar com 22 deputados. Com a aprovação da lei, a previsão é de que teríamos o aumento de uma cadeira na Câmara Federal e uma cadeira de deputado estadual na Assembleia Legislativa. Com essa decisão, se o Congresso revogar o veto do presidente Lula, aí sim, em 2030, poderemos ter esse número de deputados federais aumentado. Porque o presidente Lula votou o projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, aumentando o número de deputados federais de 513 para 531. E este veto terá que ser votado pelo Congresso Nacional. Como não há tempo de o Congresso Nacional decidir sobre esse veto até depois de amanhã, sexta-feira, 3 de outubro, como não há chance, aí, de qualquer modo, em 2026, não poderiam ser eleitos 531 deputados, e sim apenas os 513. Por quê? Porque a Constituição da República impede que haja alteração na legislação eleitoral ou partidária até, ou melhor, só permite que haja alteração até um ano antes do dia da votação. E os brasileiros vamos votar para eleger um novo presidente da República, uma nova Câmara dos Deputados, 2/3 do Senado da República, todos os governadores de estado, dos estados e também do Distrito Federal, e todos os deputados estaduais no dia 4 de outubro de 2026. Portanto, qualquer alteração nessas duas legislações, eleitoral e partidária, só poderá acontecer até o dia 3 de outubro deste ano, depois de amanhã, um ano antes do dia da votação do 4 de outubro de 2026.
os deputados e senadores integrantes da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovaram ontem o novo teto do fundo eleitoral, o fundão, como se chama. O fundo eleitoral é um dinheiro do orçamento da União que é distribuído com os partidos políticos em todo ano eleitoral para o custeio das campanhas eleitorais. Neste ano, ou melhor, para o ano, em 2026, a campanha eleitoral custará aos cofres da União, só para gastos com as campanhas dos candidatos, 4 bilhões e 900 milhões de reais. 4 bilhões e 900 milhões de reais. Muito dinheiro, mas convém frisar que é o mesmo montante de recursos que foram gastos nas eleições de 2022 e 2024. Os deputados e senadores, para chegar a esse montante de 4 bilhões e 900 milhões, cortaram quase 2 bilhões de reais das emendas parlamentares de bancadas. E vão cortar mais 1 bilhão de reais de gastos previstos no orçamento do Poder Executivo. O governo federal, demagogicamente, propôs um fundo eleitoral de apenas 1 bilhão de reais. O governo do presidente Lula mandou uma proposta orçamentária, uma proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias ao Congresso, estipulando apenas 1 bilhão de reais para o fundo eleitoral. Ora, se nas duas últimas eleições o montante do fundo já se aproximava dos 5 bilhões de reais, não tinha sentido uma proposta dessa. Por isso é que se diz que é proposta demagógica. Os deputados e senadores alteraram a proposta do governo e fixaram o orçamento em 4 bilhões e 900 milhões. Finalmente, uma palavrinha sobre essa paralisação de algumas linhas de ônibus em Fortaleza. Há mais de uma década, desde a administração da prefeita Luiziane Lins, da metade para o final da administração dela, ela teve 8 anos como gestora municipal, não se falava, naquela época se falava em greve de ônibus. Agora é paralisação de algumas linhas. Pois há mais de uma década não se falava nesse transtorno causado à população de Fortaleza. E não se falava não apenas porque reduziu muito o número de usuários do transporte coletivo. Não se falava por isso. É porque realmente não existia essa angústia das empresas de ônibus com relação ao custo dos serviços que prestam. Porque os prefeitos, a própria Luiziane, o prefeito Roberto Cláudio durante 8 anos e o prefeito José Sarto durante 4 anos, sempre se entenderam com o governo do Estado
e o governo do estado dava uma parte do subsídio para que as passagens do transporte coletivo não aumentassem como deveriam aumentar sem um subsídio. Foi assim no governo do Cid Gomes e foi assim no governo do Camilo Santana. Essa paralisação de ônibus que causou transtorno em Fortaleza, segunda e terça-feira, estavam dizendo ontem à noite que hoje ia se normalizar. Não é possível se afirmar ainda que está normalizado, mas falhou o governo municipal. Não podemos dizer que falhou o governo estadual, porque ele pode nem ter sido, pode até não ter sido chamado a ajudar nessa questão. Mas os dois outros ex-governadores, Cid e Camilo Santana, foram chamados e ajudaram, subsidiaram não apenas o óleo diesel, mas subsidiaram com dinheiro. Saiu dinheiro do governo do estado para a prefeitura resolver o problema das passagens de ônibus. Falhou, repito, o governo municipal. Falhou o governo Evandro Leitão. Os empresários dizem que faltou diálogo, pior ainda, mas falhou o governo Evandro Leitão, que adote providências urgentes, como os seus sucessores adotaram. Foram ao governador e o governador socorreu.